Meu querido, graças a Deus. Bom dia. Graças e paz, Cris. Bom dia, tudo bem? Bom, Glória. Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Aparece aqui pra mim, né? Na que eu acordo 5 horas, parece que você já estava em live. Eu falei, nossa, o Cris madruga. Só que a diferença de hora é 2 horas, né? Então, É muita coisa, muita coisa. Apesar que eu tenho levantado cedo mesmo. eu já tinha pegado esse hábito. Antes eu levantava em cima da hora pra trabalhar. Tipo assim, eu levantava e 10, 15 minutos eu tinha que sair. Rapaz, eu Nossa, saía pra trabalhar dormindo. Até ligar, até acordar. Aí agora eu falei, não, é ruim. tá errado isso. Aí eu comecei a acordar mais cedo e acostumei, velho. Acostumei. Agora eu não consigo. Se eu acordar atrasado, eu tenho que fazer o meu tempo. Eu tenho que levar pelo menos 1 hora pra acordar. Mas cedo a gente, parece que não, a gente acorda cedo, a gente fica mais ativo, né? É melhor. É ruim, não é bom não. Graça e paz, irmã Isete Dias. Mas 7 dias, faz Deus, irmão. De promissão. Oh, glória a Deus. Olha, então começar, né, Cris? Aí, Vamos, vamos sim. vamos começar então. Vamos dar continuidade ao devocional Café com Deus, com a participação do Cris, do pastor Cris conosco. E vamos trabalhar aí a primeira parte, né, do capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Primeira perícope do Evangelho de João. Rapaz, só essa primeira. Na verdade, só esse primeiro versículo dá. Tem muita coisa, né? Mas para não estender É, tanto, é, para não estender tanto tempo, então nós vamos ser o mais breve possível. Vamos começar com uma oração. amém. Glória a Deus. Pai, Amado Pai, Santo é o Senhor. glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela sua misericórdia, pelo seu amor que se estabeleceu sobre nós. Nós não sendo dignos nem merecedor, mas alcançamos de Ti o amor e a misericórdia. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado pela semana, pelos amigos, pelos irmãos, pela família, pelo alimento que não tem deixado de faltar na nossa mesa. Te agradecemos Amém. pela Glória. saúde, Senhor. Te agradecemos pelo presente dia. Pois se estamos aqui, verdadeiramente é um presente que recebemos da tua mão. Te agradecemos maiormente, Senhor, pelo plano de salvação que foi outorgado, que foi consumado na cruz através de Jesus, o nosso único e fiel Salvador. Aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, e aquele que é a vida para a vida eterna. Te agradecemos, Senhor, por esse ato de amor, por esse sacrifício que nos dá o direito agora, se cremos em Jesus, ser chamados filhos teus. Pai, te entregamos em tuas mãos
todos os teus filhos, todos os teus povos, as nações. Que haja paz, que haja shalom dentro de cada coração, dentro de cada nação. Tudo isso nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor se faça presente conosco hoje nesse devocional Café com Deus. Que a tua glória, a tua presença se manifeste em nós, para que nós possamos sair cheios do Espírito Santo, Amém. cheios da tua graça. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Deus, então. Vamos trabalhar os versículos, Cris, como eu mandei lá no mensagem, não sei se você chegou a ver, a primeira perícope aí, do versículo 1 ao 18. Aí, vou fazer o seguinte, eu leio até o 10 e você lê o resto, até o 18, pode ser? Pode ser. Maravilha, então. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio para testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Agora, dando sequência, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Promessa de meu Pai, permaneçam, pois, até aqui, né? Se revelou. 18. Isso, perdão. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito, né, que está junto ao Pai, o tornou conhecido, né? Isso, Versículo 18. revelou. Glória a Deus. Quer começar a trabalhar aí, Cris? Não, pode começar. É interessante, né, o porquê que... Amém, amém. É interessante o porquê. Nós devemos sempre perguntar o porquê está sendo escrito, por qual motivo está sendo escrito. Né? Nós entendemos que falamos hoje que quando João escreve tanto as suas cartas, as suas epístolas, quanto o Evangelho e o seu próprio livro lá de revelação, que é Apocalipse, ele escreve num contexto cultural, numa época em que a perseguição era grande e que
os falsos profetas dominavam, como os gnósticos. E os gnósticos não entendiam que Jesus era Deus. É o que eles entendiam, é o que eles ensinavam, que Jesus não era Deus, porque a carne é caída, a carne é pecaminosa, e o espírito não pode estar junto com a carne que é caída. Então era assim que eles entendiam. E João, quando ele começa a escrever acerca de um cunho apologético para defender o que ele tinha aprendido com Cristo, porque João, ele era uma testemunha ocular, ele andou, ele viu, ele viveu com Cristo. E no final da sua vida ele escreve essa carta de evangelho para dar ênfase em quem era Cristo, para desmistificar essa ideia que estava sendo implantada dentro da igreja, né, de Jesus não ser Deus. E ele começa no princípio. Aí quando ele fala no princípio, né, Cris, a gente relembra primeiro de Gênesis, né, no princípio a Correto. terra forma sem forma e vazia. Então quando ele fala que no princípio, ele está levando essa ideia, ele está trazendo à frente a questão lá de Gênesis, Bereshit bara. Então, no princípio, ele fala, então lá no princípio, antes de todas as coisas, ele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Algumas traduções vai trazer como palavra, outras traduções vai trazer como verbo. Acho que a sua tá verbo ou palavra, Cris? Verbo. Verbo. O que devemos entender? Que verbo ou palavra ele significa nesse contexto ação, né? Então, em Gênesis mesmo, nós vemos por várias vezes Deus, né? Nós vemos por várias vezes quando Deus fala assim, e disse Deus. Então, através da palavra, através do verbo, tudo se foi feito. E aí João está falando que essa palavra, que esse verbo tinha um nome, Jesus Cristo, a ação de todas as coisas. Pois que tudo foi feito por ele, para ele, né, e através dele. Então, ele estava com Deus. No princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Antes de todas as coisas, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existiria ter sido. Nada do que existe teria sido feito. Uma vida. E ok, faço o ponto aqui, aí da luz para frente o Cristo continua. Então, Cristo, João está trazendo aqui que Cristo sempre esteve com Deus. João traz bem claramente aqui que Cristo é o próprio Deus. Ele faz parte da segunda pessoa da Trindade. Né? É difícil entender um pouco isso, mas é como eu falei antes, nós não precisamos desmistificar, não precisamos desmioçar a questão. O que nós precisamos entender, que é o que João está ensinando aqui. Jesus é Deus. E ele não é um Deus menor. Ele não é um Deus menor. Ele é o Deus que está desde o princípio. Ele é e faz parte, estava, sempre esteve em toda a criação. Em momento nenhum, Cristo foi feito. Em momento nenhum, Cristo foi criado, porque ele é a própria criação. Ele é a eternidade. Certo, né, Cristo? Correto. E é interessante, ó, vamos dar um saltinho lá para frente.
Porque o versículo que eu vou deixar em destaque também, que é o versículo 14, também aborda um pouquinho. Mas olha só, olha o que Cristo mesmo, Jesus Cristo fala lá no capítulo 17, versículo 5. Ele fala assim: E agora, Pai, gloria-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Forte, né? Então, antes que o mundo existisse, ele já era, ele já é. Por isso que Jesus usa por várias vezes, por 7 vezes, eu sou. Que se remete ao que foi falado para Moisés lá no monte, na sarça. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então, Cristo fala aqui no versículo capítulo 17 que antes de o mundo existir, ele já estava com Deus, porque ele é o próprio Deus, ele participou de toda a criação. E esse verbo, essa palavra, que estava sempre com Deus, se fez carne e habitou entre nós. E Glória a Deus. habitou como quê? Habitou como quê? No versículo 4 para frente fala, que é o versículo que Cris trabalhasse. Se você quiser contribuir com alguma coisa nessa questão, Cris, fica à vontade. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É como o David falou, né? O verbo significa a atuação, né? No caso aí de Jesus, que ele agora está sendo manifestado em carne para nós seres humanos. E a atuação do verbo, assim como também nós vemos aqui no verso 4 e 5, diz que, nós acabamos de ler, que nele estava a vida e que essa vida era a luz dos homens. O que nós devemos imaginar? Imaginamos, antes de tudo isso, era o caos, né? Não existia uma ordem, não existia, era o caos. E o que havia eram trevas. Mas quando a vida, que também surge, o que acontece? Ela começa a dar sentido nas coisas. E as coisas só começam a ter sentido, por quê? Porque nelas são manifestas vida e luz. Então nós podemos entender que João está dizendo que, assim como na criação, no princípio, o verbo, que é a palavra, que traz harmonia às coisas que são criadas. Então nós vamos ver algo interessante aqui, que era a conjugação do verbo ser no passado indefinido, querendo dizer que pode ser mudado, nos mostrando que em Jesus a vida é luz. E quando Jesus manifesta, aquilo que era caos e trevas, quando a luz surge, ela traz o quê? Uma harmonia, dando início às coisas que estão sendo criadas, mostrando que há uma ordem em um plano divino. Por isso, quando nós entendemos que Jesus é Deus, então o que estava desordenado em nossas vidas, por conta do quê? Do pecado, passa a haver uma ordem. Por quê? Porque Jesus, através da manifestação do seu reino, que veio para harmonizar todas as coisas nele. Então, por isso que ele é a luz. E nós, quando João ele traz esta referência do princípio, ele está mostrando que nós, seres humanos, assim como lá havia trevas, nós também estávamos cobertos de trevas, de pecados. E sem Jesus não existe harmonia, não existe sentido para a nossa vida. Mas quando Jesus, da mesma forma que lá, ele se manifestou no princípio, a palavra dando sentido às coisas que eram caos, da mesma forma, quando Jesus ele se manifesta na vida do ser humano, ele dá sentido à vida. Aí sim nós passamos a viver no quê? De acordo com aquilo que o Senhor
ele declarou para nós, né? De acordo com aquilo que Deus, ele de alguma forma, ele projetou para nós. Mas isso só é possível através do quê? Da manifestação desta luz, que é Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não temos luz, nós vivemos em trevas. Então, João, ele está trazendo isso no sentido de que todos possam entender que Jesus é esta luz e é Ele que traz esta harmonia sobre as nossas vidas. É Jesus que traz esta harmonia sobre nós, manifestando o seu amor. E essa luz, quando ela resplandece na nossa vida, ela faz o quê? Ela tem por finalidade dissipar de nós as trevas, né? Paz do Senhor, irmã Josi, seja bem-vinda. Então, o verbo no mundo foi feito, como diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui ele já está entrando no sentido, no argumento de que ele veio para os judeus porque ele era judeu, porém os judeus não o recebem, e aí, né, aí aonde vai dizer que dá para nós, mas o mundo não conheceu. Veio por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse ponto aqui, David, é bastante interessante. Por quê? Porque não é que a gente quer entrar em alguns pormenores, né? Mas é interessante quando esse texto mesmo nos mostra que Jesus, quando ele se manifesta na nossa vida, precisa haver uma aceitação, né? Por quê? Porque lá ele se manifestou, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, né? Quer dizer, para você receber alguma coisa, você tem que ter consciência, você tem que entender aquilo que você quer e o que você não quer, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, aí se manifesta, de alguma forma, o livre-arbítrio, né? Por quê? Porque ele se manifestou. Da mesma forma, ele não havia manifestado sobre a vida de alguns e alguns não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é tão interessante, a gente não vai entrar em pormenor aqui, mas essa questão de serem feitos filhos de Deus é pelo mecanismo da adoção. Nós somos adotados, né, como filhos de Deus. E é interessante que, se a gente for esmiuçar isso aí, a adoção, né, principalmente dentro do contexto cultural judaico, se dá mais valor do que muitas das vezes um filho legítimo, né? O poder da adoção abrange tanta coisa que a gente não vai entrar no pormenor, mas é isso daí. Então, nós fomos feitos filhos de Deus, por quê? Porque nós recebemos a sua palavra, nós recebemos esta luz que Jesus, ele manifesta, trazendo sobre a nossa vida harmonia. E essa harmonia significa o quê? Relacionamento com Deus, um reatamento de relação íntima com Deus. Pode seguir. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem muito o que comentar aqui, não, né? Já falou tudo. Exatamente, exatamente. Agora nós somos cordeiros, né? Através do sacrifício dele, somos cordeiros com ele, assim chamados filhos de Deus também. Só uma pergunta provocativa que eu queria fazer aqui para quem estiver aqui participando ou que vai assistir. Quando fala sobre a luz, né? Que ele é a luz do mundo. E Cristo lhe leva para todo aquele que está em Cristo, filho de Deus, co-herdeiro dele, também somos a luz do mundo. Jesus falou: "Seis vocês a luz do mundo e o sal da terra". Então nós devemos ser luz no mundo. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Porque Cristo está em nós. Se ele está em nós, e ele sendo luz, nós somos as lamparinas dele. Nós somos aqueles que traz a luz,
que dissipa as trevas através pelo nome e pelo sangue de Jesus. Mas a pergunta provocativa que eu queria trazer aqui, para causar um, um questionamento, porque a Bíblia toda fala de Cristo. A Bíblia toda fala do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o Deus encarnado. E como eu falei, quando o João ele começa a escrever, né, aqui, ele faz lembrar o quê? O que que ele traz à memória de quem está lendo, principalmente no contexto aqui histórico que é os judeus. Muitos eram judeus, estavam na cultura judaica, gentios convertidos. Ele traz lembrar o quê? Gênesis. No princípio. Isso nos leva para Gênesis. E quando ele fala assim, né, que era a luz dos homens, olha que Gênesis fala lá no comecinho de Gênesis, depois vocês leem. No primeiro ou segundo versículo, o que que Deus disse? Haja luz. O haja é um verbo. E a luz é luz. Só que eu pergunto, a primeira palavra de Deus foi haja luz. Só que os iluminares, os dois grandes iluminares da Terra, que produzem a luz que nós vemos hoje, de dia chamado Sol e de noite chamado Lua, esses luminares, essas lanternas naturais, foram feitos bem depois. Correto. Só que Deus já falou, haja luz, e quando houve luz, não teve mais treva. Que luz é essa, sendo que o Sol e a Lua ainda não existiam? O que que iluminava a Terra? Glória a Deus. Então, por isso que Cristo, ele é a luz do mundo, e aonde ele está, não há trevas. Não há trevas. E os que nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui aí no versículo 14, que é o versículo que eu deixei como versículo destaque, versículo chave, fala o seguinte, né, Cristo? Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Cris, o que significa mesmo a palavra unigênito? Unigênito significa único, né? O único da sua espécie, né? O único, o único exclusivo. Então, Isso. Cristo, ele é o único. E não que ele foi criado, mas ele já existia, né? Ele não é um ser criado como alguns imaginam, né? Imaginando que Jesus ele foi criado por Deus e por isso essa expressão unigênito aparece como se Deus o tivesse feito. Não, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus manifestado a nós, né, como em carne, como nós vimos aqui, e mostrando que através desta encarnação, é encarnação e não reencarnação, tá? Encarnação quer dizer o ser espiritual toma uma forma humana para viver como nós e para ele ser chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É por isso que nele, em Jesus, diferente de outros aspectos humanos, que ele sentiu dor, ele sentiu aflição, ele sentiu coisa, mas a única coisa que não tinha em Jesus era o pecado. O pecado não habitava nele, né? Então, por isso que ele é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, manifesto a nós. Perfeito, perfeito.
E então ele sempre estava com Deus. E ele, que nem o Cristo falou, ele se tornou carne. Ele se encarnou em um corpo perecível, para que ele fosse a primícia de todas as coisas. E ele nos deu uma esperança e uma promessa, que se nós formos firmes e fiéis, guardando a fé nele, ser firmes e fiéis nele, não instituição, ser firmes e fiéis nele, a fé, perseverando, lutando contra todas as coisas, principalmente com o pecado que habita na nossa carne. Se nós perseverarmos em todas as circunstâncias, guardando a fé, nós teremos o corpo que ele teve ressurreto. E essa é a única promessa que ele nos fez, uma promessa de benção, né, Cris? Porque eu não vejo benção maior do que essa. Jesus, ele não morreu na cruz para te dar carro, dinheiro e fama. Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. A benção que ele nos prometeu é a coroa da vida eterna. Cristo, ele usou uma coroa de espinho para que nós possamos usar uma coroa da eternidade. A única promessa que ele nos fez é essa. Ele veio em carne, se fez como nós, sentiu fome, sede, frio, angústia, tristeza, foi oprimido, foi exprimido no Getsemane, né? Hoje nós podemos chamar aquilo de talvez um momento ali deprimido, de depressão, onde ele foi exprimido. Getsemane era o Monte das Oliveiras, onde era prensadas, né? O azeite, O azeite, a azeitona, a azeitona. Então, naquele momento, assim como a azeitona era prensada para extrair o seu, o seu, óleo, o seu produto, o seu óleo, o seu produto, e o primeiro produto ali, a primeira prensa era oferecida ao Senhor. Cristo, naquele momento, ele foi amassado, ele foi exprimido através do seu sangue, oferecido a Deus como sacrifício, como propiciação, nos tornando propício, nos tornando agora merecedores pelo sacrifício dele da vida eterna. Então, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu como nós, sentiu fome, sede, tristeza, angústia, assim como eu e você sentimos. Ele passou na pele o que eu e você passamos. E ele nos deu uma esperança para nós permanecermos fiel, permanecemos na fé, tendo a fidelidade, aguentando todas as coisas, para que no final nós sejamos glorificados assim como ele foi. Essa é a esperança. Que quando ele retorne, independente da visão, quando ele retorne, nós seremos transformados se estivermos em vida, ou ressuscitados se já estivermos no pó, com um corpo semelhante ao dele. Essa é a esperança. Essa é a maior benção que o homem tem na terra. Então, vimos a sua glória, a glória como do unigênito. Vimos, é o que ele fala lá em 17:5, né? Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, acho que é Filipenses, né, Cris, que fala que ele se despiu da sua glória. sim. Ele saiu do seu trono, vamos dizer assim, se fez carne, se despiu das suas vestes celestiais,
habitou. Mas jamais deixou de ser Deus. Nunca deixou Né? de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Ele se despiu do seu... É que é difícil até explicar, difícil às vezes até entender, né? Mas ele deixou a tua glória. Ele, por um momento, ele fala, vou passar no meio do povo. Vou se fazer que nem eles. Hein, David, eu acho que a melhor comparação que nós podemos fazer é aquela que nós já aprendemos, né? Imagina Jesus como um homem milionário, rico, né? E ele tem lá uma Ferrari na garagem, e ele decide, vamos dizer assim, sair, ir na padaria, e ao invés dele pegar a Ferrari dele, ele deixa a Ferrari na garagem e sai andando. Ele vai até Exatamente. a padaria, e como Jesus veio a esse mundo, fez o que tinha que fazer, só que depois ele volta para aquilo que é dele. Exato. Exatamente. Exatamente. Então, ele deixou a sua glória quando ele habitou em carne, para se fazer semelhante. É que nem o Cristo falou aí do exemplo da Ferrari. O homem riquíssimo deixa o seu carro de luxo na garagem e vai a pé, porque ele se faz igual aos outros. É isso que Cristo fez. Ele se tornou igual a mim e a você. Né? Não só para chegar perto da sua criação, mas como redimir a sua criação. Para redimir a sua criação. E vindo do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Em toda a escritura, né, Cristo, nós vimos graça. Graça. Desde Sobre Gênesis. graça. Exato. É tudo sobre graça. Foi por graça que foi quase 40 anos o maná descendo do céu. Foi por graça que Deus tirou o povo do Egito. Foi por graça que Deus abençoou Abraão. Foi por graça que Deus abençoou Jacó. Foi por graça que Deus tirou Davi de onde estava e colocou no alto império. Foi por graça. Foi por graça que hoje somos chamados filhos de Deus. Então a graça é o sacrifício de Deus. Graça é o plano de salvação. Graça não está ligada a uma denominação. Graça não está ligada ao que eu faço ou deixo de fazer. Graça está ligada ao que fizeram por mim, o que fizeram por você. Um favor imerecido. Amém. Isso é graça. Isso é graça. Graça bradou na cruz quando falou tetelestai, está pago. Foi concluído. Isso é graça. Graça é o que recebemos de Deus. Remissão, justificação. E somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é graça. Então, ele veio cheio de graça e de verdade. É por isso que Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade porque quem está nele não há mentira. E quando a verdade chega, a mentira se dissipa. Assim como a luz chega, as trevas vão embora. Então Jesus, ele é a verdade de todas as coisas. Quem está em Jesus não habita na mentira. Quando chega a verdade, a mentira oculta aparece. Mais alguma coisa, Cris? Não, da minha parte tá ótimo. Tá ótimo. Não temos muito o que falar, né? Aqui é a encarnação, falando do verbo, e essa luz que resplandece entre as trevas, trazendo, como nós já falamos, em harmonia. Então é graça sobre
sobre graça, se manifestou sobre nós, e é somente através desse plano, né, divino que nós vemos que termina o plano da salvação sobre a humanidade. É através dele, não existe um outro, como o irmão mesmo falou, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, na verdade, é o primeiro capítulo que nós estamos dando seguimento aqui no Evangelho de João, e a gente vai discorrendo aí conforme a gente vai observando. E agora, amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar a respeito de João Batista, a importância desse profeta que, vamos ver o que Deus prepara amanhã de nós trazer aqui, que ele não é tão somente um profeta que se manifesta, mas é muito mais além do que isso, né? Nós vamos discorrer na medida que o Senhor nos orientar e nos guiar aqui, através do Espírito Santo. Eu, da minha parte, Deus te abençoe, todos que participaram, que todos tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Cris, mais uma vez. E só para finalizar, que terminamos falando de graça, né? Que é cheio de graça de verdade. Versículo 17 fala o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei mosaica. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade está muito acima da lei. Então, nós somos justificados não pela lei, não por dogmas, não por doutrinas, por homens. Nós somos justificados, lavados, redimidos pela graça de Cristo Jesus, pela verdade. Ninguém E é jamais... como diz quando João ele traz aqui essa comparação a respeito que a lei veio por intermédio de Moisés, ele tá mostrando que o quê? Que a lei, as coisas passadas, elas eram sombras das coisas futuras, daquilo que haveria de se manifestar em Cristo. É por isso que nós vamos entender que Jesus, ele tabernaculou, quer dizer, ele habitou entre nós, ele tabernaculou. Lá no passado, na lei, o que Deus pede para construir? Um tabernáculo, para que o povo fosse adorar. Só que agora Jesus, o próprio Deus, ele tabernaculou entre nós. Quer dizer, já começando a se manifestar, aquilo que era sombra, agora estava se tornando, podemos dizer assim, em realidade, né? Algo palpável, como o João mesmo, ele vai trazer isso aqui. Nós apalpamos, nós vimos, nós estivemos com ele, comemos com ele, quer dizer, ele tabernaculou entre nós, o próprio Deus esteve entre nós. Então isso que é maravilhoso, né? Exato, verdade. E foi bem lembrado, Cris, porque no versículo 14, que é o versículo chave, quando fala assim, aquele que a palavra tornou-se e viveu entre nós, a palavra viveu ali no grego é tabernaculou, é tabernáculo, que faz eles lembrar exatamente isso que o Cristo falou, que a glória de Deus foi grande no tabernáculo. Então, por isso que ele tabernaculou entre nós. E o interessante aqui, para finalizar, que fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Olha só a afirmação de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Quem que é o Deus unigênito? Cristo. Porque o próprio capítulo, o versículo 14, fala que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ninguém jamais viu a Deus, porque Deus, ele é espírito. Deus, ele é invisível. Nunca ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito está junto do Pai e tornou conhecido. Jesus, ele é a manifestação visível do Deus invisível.
Correto. Se nós vemos Cristo, nós vemos o Pai. Porque Ele é a imagem do Pai. Ele é a manifestação visível. Por isso que Ele habitou em carne e viveu entre nós. Por isso que Ele tabernaculou no nosso meio. E Não Ele é por quer. acaso que Felipe disse, né? Perdoa eu cortar você. Ele mesmo chegou, Felipe chegou para ele, pai, o Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus fala o que para ele? Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis ainda. Isso é lindo, né? É lindo, é Exato. maravilhoso. Eu Tanto estou tempo eu no Pai, estou o Pai está convosco. em mim, né? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Acabou. Então, é aí onde a gente vai pegando, às vezes, alguns pontos, e como foi falado no outro vídeo ontem, que a palavra de Deus não existe pontos soltos, né? Jesus aqui, ele está mostrando que ele é Deus. É o que o Evangelho de João, nós vamos repetir isso por diversas vezes, o Evangelho de João vai mostrar que Jesus é Deus. É só isso. Esse é o propósito dele. Vocês têm que entender que Jesus é Deus. Exato. Exatamente isso. Ele é o próprio Deus. Cris, Deus abençoe mais uma vez, Amém. abençoe por esse propósito. Tamo junto. Eu acho que vai ser um evangelho maravilhoso para entendermos que Jesus é Deus. Amém. Deus abençoe Glória cada a um Deus. que passou por aqui. Deus abençoe grandemente. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Amém. Deus abençoe. Um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus. E reflitam, mastiguem durante o dia esse capítulo. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Amém. Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia. Graça e paz. Amém. Glória a Deus.